Salve, salve moçada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de Ciências e Biologia. Hoje daremos sequência ao conteúdo de Ecologia, trabalhando as relações ecológicas, mas hoje trabalhando as relações desarmônicas. Como já trabalhamos as relações harmônicas, ficou aí faltando as relações que trazem prejuízos para alguns, enquanto trazem benefícios para os outros, né? Então é um tipo de relação que vai ter mais, menos. Benefício para um e prejuízo para o outro. Show de bola. Aqui continuamos na mesma perspectiva das relações harmônicas também, dividindo em duas grandes categorias: intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica, dentro da mesma espécie, são relações estimuladas entre indivíduos da mesma espécie, enquanto que a relação interespecífica seria relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie, ou de espécies diferentes, perdão. Intraespecífica, mesma espécie, interespecífica, espécies diferentes. Show de bola! Aqui então, dando continuidade, temos dois tipos de relações intraespecíficas, sendo essas intraespecíficas a competição e o canibalismo. Lembrando que tem dois tipos de competição: intra e inter. Aqui estamos falando da competição intraespecífica. Podemos pensar aqui em disputas de território entre indivíduos da mesma espécie, entre parceiros sexuais, entre o processo alimentar. Então, dois leões disputando a mesma parceira. Vai dar pau, vai dar treta. Então você já viu na natureza muitas tretas em relação ao parceiro sexual. Aqui é uma competição intraespecífica. Obviamente que alguém vai se levar a melhor, alguém leva a melhor e alguém se fode. Então é uma relação do tipo mais-menos. Em relação ao canibalismo, vale ressaltar que o canibalismo ele se dá de uma maneira como uma exceção, não há uma regra na natureza. Isso são geralmente casos extremos que vai acontecer o canibalismo. O que é o canibalismo? É comer indivíduos da mesma espécie. Então é como se um ser humano comesse outro ser humano, visse o outro ser humano como um recurso alimentar. Aqui a gente tem classicamente a ideia de uma falta de alimentação. A gente pode ver nós seres humanos não, falo enquanto um indivíduo selvagem ali na natureza, você pode ver um indivíduo tendo o seu filhote como um recurso alimentar diante do fato de ter pouca comida. Temos a ideia também de um território amplamente ocupado. Se você deixar um monte de rato numa região muito pequena, eles provavelmente vão entrar num processo de canibalismo. Eles vão se consumir, tá? Aqui então consumindo indivíduos da mesma espécie. Em relação a relações desarmônicas interespecíficas, indivíduos de diferentes espécies, temos aqui 4 tipos de relações. Temos a competição agora interespecífica, é pensar em uma relação em que um leão e um leopardo estão disputando um alimento. Então ambos estão disputando o mesmo alimento. Alguém vai levar a melhor. Um come, o outro não. Um se dá bem, o outro não. Então perceba, é uma competição interespecífica entre indivíduos de diferentes espécies. O leão e o leopardo, diferentes espécies. Temos aqui o predatismo. Predatismo é um clássico de aparecer nos vestibulares também, da relação presa-predador, né? Então o predatismo é como se eu tivesse um leão caçando, comendo uma zebra, né? A presa vai ser a zebra e o predador, o leão. Obviamente o leão se dá bem e a zebrinha se fode. Relação mais-menos também. Parasitismo. Parasitismo é uma relação interessante porque aparece muito nos vestibulares, nas doenças, né, que atingem, que assolam a humanidade. Temos aí doenças de nematelmintos, plateumintos, né? E aqui classicamente a gente vai ter um exemplo como a lombriga e o ser humano. A lombriga, ela se aloja dentro do ser humano, como outros parasitas, e vai consumindo algumas coisas desses seres humanos. Na medida em que eu me alimento, ela se alimenta também da minha comida. Então ela está prejudicando a minha saúde por eu estar me privando da nutrição. Estou dando comida para ela de graça. Então, a longo prazo, esse indivíduo tende a te danificar. Mas é interessante a gente pensar também que esse tipo de relação é uma relação desarmônica, do tipo mais-menos, mas é uma relação mais a longo prazo. Porque nem sempre é interessante para o parasita te matar. Porque se ele te mata, muito provavelmente ele também morre no fim do processo. Então, ainda nos mantemos numa relação interespecífica do tipo desarmônica. E por fim aqui o amensalismo, muito cobrado no vestibular, porque eles geralmente cobram o amensalismo em comparação com o comensalismo, que é uma relação harmônica, que a gente já falou em uma outra videoaula. Então só toma cuidado com o termo. Amensalismo, aqui classicamente você tem as algas pirrofíceas, que são algas
que produzem a malha vermelha. O que seria isso? Elas produzem toxinas pela sua alta proliferação, elas produzem toxinas e liberam na água. Essa liberação de toxina evita o desenvolvimento, o nascimento de outros indivíduos de outras espécies. Então ela tem um benefício por se manter sozinha naquele ambiente e acaba danificando, prejudicando a vida de outros. Aqui você também tem outros tipos de relações. Aqui é interessante a gente falar também de um fungo específico, que traz para a humanidade um grande avanço, um fungo que produz a penicilina. Então esse fungo ele solta essa toxina, a penicilina, em volta do seu corpinho para evitar a proliferação de bactérias. O ser humano foi ligeiro, pegou essa toxina e passou a utilizar para remediar alguns problemas em relação às bactérias do nosso corpinho. Então aqui fechamos mais uma videoaula, tá? Relações ecológicas desarmônicas. A gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, até breve.